uma história. E aí ela teve que Da hora foi que a gente foi tipo, montando o carro. Tipo, a gente não sabia nem como ia ficar no começo, só foi tipo, pegar os caras lá e tipo, ó, isso aqui vai agora pra cima do carro, etc. Tipo, eu achei que foi legal, igual falou, tipo, a gente usou muita imaginação, a gente começou a improvisar, tipo, a gente não tinha nem ideia de como que seria, como que a gente ia começar, como a gente ia terminar, tipo, como a gente foi montando, encaixando com as histórias, até que tipo, começou a legal. 48 prestações, 60, 48, 60, 48 prestações, 60 prestações. 5 anos para pagar a minha dívida. Já estive em muitos lugares. Autoestrada, 100 por hora, 120, 140, 160, 180. Estive na Bahia, estive em Minas, estive em São Paulo, minha última parada. Em acidente grave me envolvi. Belmira Marinho. Mortos? Talvez. Alguns. Vinha cortando a noite. Vento forte, vento forte, vento forte. Eu não era mais eu. Era só o redemoinho. Cada um tem uma ideia e vai formulando as coisas, né? Isso veio a partir do primeiro encontro, né? Que acho que foi aquilo que foi tirado do papel, depois colocado em prática, aí saímos pra rua, foi tomando um corpo, né? E as coisas foram se transformando. O interessante foi porque assim, quando a gente começou a montar, aí começamos a montar um virado pro outro, né? Um de frente pro outro, como se fosse o espelho, né? A construção do primeiro carro, né? Então, cada um ali tem uma história, e essa história foi assim, uma criatividade de cada um, mas dentro do que foi buscado, né? Dentro de uma pesquisa, então foi muito interessante. O carro foi pago pelo pai de um menino que era rico. Essa família era muito rica, por isso ele conseguiu esse carro. Só que nisso que ele conseguiu esse carro, como qualquer adolescente, ele quis se mostrar para os amigos dele. E ele foi competir um racha. Ele competiu o racha, estava todo alegre, só que teve um acidente. Nisso que teve um acidente, o pai dele resolveu vender o carro, já que ele tinha morrido, ele não teria por que ter lembranças dele, porque eram lembranças más. Ele vendeu esse carro para uma mulher que ficou com esse carro horas, dias, anos e ela morreu. Nisso que ela morreu, o carro ficou abandonado no local do acidente, porque era um sertão. A trupe de choque achou esse carro e conseguiu trazer ela para cá, para São Paulo, ele para cá, para São Paulo. E os alunos do Carlos Aires trouxeram ele para cá e a trupe de choque transformou ele. Bom, pra mim foi bem diferente porque eu criei a história vindo pra cá, então foi uma coisa rápida, mas no final deu certo porque juntou a minha história, a sua e tal, aí teve a história dele também, e no final tudo se encaixou, porque as 3 histórias, uma contava a história, o carro contando a história, outra contava a história de mais umas 3 pessoas juntas na mesma história, e a minha foi, tipo, uma história de um dos personagens que criaram e tudo se juntou e ficou uma história só, não é tanta história. Segundo me contaram, eu não tenho certeza, mas um amigo meu me falou que esse é o primeiro carro inventado. Esse foi o primeiro carro inventado e ele foi inventado por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele inventou esse carro para dar para Mona Lisa. Aí ele deu esse carro para Mona Lisa e ela estava passando na Belmiro Marinho e o carro pegou fogo. Qualquer coisa pode virar uma história. A gente se permitir no nosso dia a dia inventar mesmo, né? Dar possibilidades de criar, inventar coisas, inventar personagens. É algo que eu gosto bastante também. E hoje foi super simples, né? Então um dia a partir de um carro a gente foi criando junto, construindo. Vamos supor, na hora que ela tava andando justamente na Dona Belmira Marim, a Dona Neve, a avenida, o ônibus bateu nela, o carro começou a pegar fogo e todos pensavam, poxa, ela já morreu.
Eu acho que é isso, assim, acho que conseguiu unir tanto a história como a questão da montagem, né, da instalação, de instalar algo e contar a partir daquela instalação uma história. Então não é só tipo contar uma história, mas tipo montar ao mesmo tempo, criar algo, ter algo materializado, assim, a gente vai olhar e tipo, e aí tipo, aqui, tipo, tem uma história, a gente começa a contar, né? Achei bem legal de fazer, acho que é isso. E nisso que ela pulou pra fora, ela falou assim, nossa, já aconteceu um acidente logo que eu ganhei o carro, então eu vou vender esse carro para o Picasso, já que ele já entende, ele já pode continuar o novo design do novo carro. Eu vou pedir para que vocês entrem dentro desse carro, para vocês sentirem como que é estar dentro de uma obra. Por favor. Ali atrás também temos os bagageiros, né? E só cuidado, porque a obra ainda está molhada, já para não sujar, só se percebam como que é estar dentro de uma obra, né? E a partir daí, esse carro foi devolvido, porque Joseph, que foi que deu continuação ao projeto de Leonardo da Vinci, ele só colocou esse carro em prática a partir da Revolução Industrial, né, que veio a partir das máquinas a vapores. Aí esse carro começou a ter funcionamento. E acho que bacana disso que a gente pensar na imagem, né? Que a gente estava estudando imagem, aí você pensa em instalação, aí você pinta, aí daquela pintura, daquelas ações, vai para uma história, aí da história vai para o corpo, esse movimento do contar, essa possibilidade também de ajuntar um monte de gente, vir pessoas novas, né? Um criou uma história vindo para cá, o outro já tinha uma história, eu tinha 2 cacos de história, e como que a gente vai se formando, construindo algo, criando um movimento. Achei bem legal.